mim, foi proposto o tema de abordagem do protocolo para atuação com perspectiva de gênero. E o protocolo, hoje, para quem não conhece, ele é um instrumento que foi adotado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2021. Porém, apenas em 2023, ele passou a ser objeto de uma resolução do CNJ. Essa resolução é a de número 492, é um ato normativo vinculante. Portanto, falar sobre o protocolo para atuação com perspectiva de gênero é saber das origens dessa ferramenta, de como podemos usá-la e como foi a sua construção, elaboração aqui no âmbito do Estado brasileiro. Complementando o que a doutora Marcele colocou sobre a questão da nossa Constituição Federal de 88, internalizar princípios que são aqueles relacionados a valores que vêm de muito, mas especialmente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48. Então, quando o Brasil, em 88, promulga a sua Constituição, nós temos estabelecido um Estado democrático de direito. E hoje, se aqui estamos, se aqui refletimos num espaço aberto, com representantes da sociedade, que eu sei que temos, e eu quero cumprimentar os que estão também virtualmente conosco, que eu vi que são mais de 100. Então, se estamos reunidos e reunidas para debater questões que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, à cidadania, ao exercício pleno de direitos, ou ao contrário, a violação recorrente de direitos, é porque nós estamos numa democracia. Estado democrático de direito, prevalência das leis. Estado totalitário, prevalência da força. A opção do Constituinte foi pelo Estado Democrático de Direito. E é no contexto do Estado Democrático de Direito que o Brasil internalizou na sua Constituição aqueles direitos humanos declarados lá em 48. Quando ele internaliza, nós temos os chamados direitos fundamentais. Quando nós tratamos do plano internacional, mencionado pela doutora Marcele, nós tratamos de direitos humanos numa expressão mais ampla. O que isso tudo quer dizer? Que a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, ela vem como centro do foco para a prevalência dos direitos humanos. É impossível eu falar de sociedade justa, fraterna, solidária, se eu não tenho garantido o pressuposto da dignidade. Dignidade de homens e mulheres. Dignidade da pessoa humana. Daí que o nosso país traz a internalização dos valores da tríade, da trinca de valores axiológicos lá de 48, igualdade, liberdade e fraternidade. Lembrados até na abertura dos jogos, valores que vêm sendo amplamente abandonados nas relações humanas em todo o mundo. Então, refletir sobre o protocolo é refletir também sobre em que momento histórico nós estamos dentro do sistema de justiça ou dentro do sistema de segurança pública, porque aqui eu sei que nós temos também agentes do sistema de segurança pública,
ou, especialmente no Ministério Público, defensor do regime democrático. Isso quer dizer o quê para nós? Para nós, doutora Cristiane, quer dizer que quando o ataque é feito ao regime democrático, quem primeiro deve levantar a voz? Eu não estou ouvindo. É o Ministério Público. Essa é nossa missão constitucional. Ou qual defensor que assiste inerte ao seu representado ser ofendido? E o que nós assistimos no Brasil de muito pouco tempo, que tem a sede do Supremo Tribunal Federal invadida e toda deteriorada. O que isso significa para o sistema de justiça e para o sistema democrático? Então, eu quero falar desse protocolo, lembrando que o mundo viveu a pandemia da Covid por 2 anos. O grupo de trabalho instituído no CNJ foi instituído no dia 2 de fevereiro de 2021. Eu tive a honra de ser a coordenadora do grupo que elaborou esse protocolo. Então, portanto, o protocolo é um trabalho coletivo. Há várias mãos de magistradas, magistrados, de representantes da academia, advogados e advogadas. Mas ele foi inteiro concebido na pandemia, virtualmente. Nós nunca nos reunimos. Então, eu não chamo mais de GT, Grupo de Trabalho, chamo de GTA, Grupo de Trabalho Árduo. Foi muito difícil. Mas por que aquela demanda? Equivoca-se quem diz que o protocolo foi aprovado em virtude do caso Márcia Barbosa. Temporalmente, é correto dizer que quando o GT foi instalado no âmbito do CNJ, já tínhamos o processo contra o Brasil em tramitação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por que o Brasil estava sendo chamado? Porque a justiça lá do estado da Paraíba, onde Márcia Barbosa foi vitimada, não deu resposta de responsabilização do agente criminoso. E não deu resposta para quem? Para a vítima, não, porque ela foi executada. Para a família da vítima. Vejam vocês, reparação de dano, reparação integral de dano e vítima executada. O que acontece? O Estado brasileiro, ele se submetendo aos tratados internacionais dos quais ele é signatário, como já foi dito, ele passa a ter responsabilidades. E no caso Márcia Barbosa, quando a família não recebe a resposta da justiça paraibana, ela provoca o organismo internacional. E lá, então, o processo começa a ter andamento. Márcia Barbosa não foi apenas uma vítima de execução a mando do poder político. Márcia Barbosa, ela foi vítima novamente quando a família procura justiça e não tem resposta. Mas os jornais da Paraíba da época foram muito eficazes na divulgação do caso. Com a divulgação do corpo da vítima, com fotos sobre as suas vestimentas, sobre a sua compleição física e até subliminarmente um questionamento de ser aquela uma jovem provocante. Quando, ou pela mídia, ou pelo sistema de justiça, você possibilita e aquele tipo de agressão seja reiterada, agora contra a família,
A família queria responsabilização daquele que não tinha mais como reparar com a volta da vida. Mas o Estado brasileiro, então, passa a ser chamado à responsabilidade, como foi o Estado mexicano em outros casos. Então, vamos agora pensar por que esse protocolo tinha que ser elaborado. O Brasil ainda não estava condenado. A sentença veio em setembro, quando os trabalhos já estavam concluídos. Eles foram apresentados em plenário em outubro. Mas em dezembro houve a publicação da sentença. Tanto é assim que o ministro Fux, presidindo o CNJ, o Supremo, vai até a presidenta da Corte Interamericana de Direitos Humanos e entrega o protocolo quando a sentença é publicada, porque ele já tinha sido aprovado. Então, vocês vão me perguntar, além desses tratados, além desses números de violência contra a mulher, o que mais motivou o CNJ a elaborar um grupo de trabalho e, a partir daí, conceber um protocolo? Vejam, o Ministério Público pode caminhar de forma paralela a essas questões, fazendo um ou outro encontro. Ou ele pode escolher pela formação e capacitação de seus agentes para que entendam por que o sistema de justiça brasileiro também foi levado a julgamento. Nós todos fomos levados a julgamento. Quando o CNJ é presidido por uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, que quis realçar estas desigualdades históricas de gênero, que são também de raça, que são também de condição social. A opressão, ela não se dá apenas considerando-se gênero. Quando nós tratamos de marcadores que se comunicam, nós veremos que naqueles números do Fórum Brasileiro de Segurança, uma mulher que é também uma mulher negra e que é também uma mulher negra de periferia é vitimada com muito mais incidência do que as outras mulheres. Isso tem nome no direito, é a interseccionalidade dos fatores. Então, quando o CNJ começou a coletar dados do próprio Poder Judiciário e dos processos que estavam tramitando na Justiça, o que se via era que os números da violência eram crescentes, da responsabilização estáticos, e dentro do Poder Judiciário a desigualdade também estava estabelecida. Eu fui nomeada Procuradora-Geral de Justiça pela primeira vez em 99. Já se vão 25 anos. Cheguei para a primeira sessão do Tribunal Pleno e me sentei ao lado do desembargador Byron Seabra Guimarães. Olha como eu guardei. E me levantei em determinada altura da sessão para ir até o sanitário. Lá chegando, os dois eram masculinos. Ao meu lado, na sessão plenária, nenhuma mulher tinha assento. Não tinha desembargadora no Tribunal de Justiça de Goiás. E eu era uma promotora, procuradora-geral de Justiça. Essa representação do Ministério Público ser feminina não era a primeira vez. Eu tinha sido antecedida da doutora Nilma, uma grande mulher que abria espaço e caminhos para outras. Mas eu chamei o presidente e falei: presidente, o senhor vai me perdoar, mas eu não vou usar banheiro masculino. Ele falou: como assim? Eu falei: bem assim. A sua filha usa? A sua mulher usa? Eu não vou usar. Mas como nós vamos ter que resolver isso? Eu falei: nós vamos resolver assim, ó, lá tem um M. Vou pegar um papel desse aqui, o senhor me dá uma fita, vou pôr um F de feminino. E assim será, enquanto eu exercer o cargo. Isso pode ser uma questão de menor importância se eu não entender que espaços eram destinados a determinadas pessoas
humanas, aquelas que têm que ter dignidade, não só por conta de gênero, por conta de cor, por conta de condição socioeconômica. E aqui damos nome para essas questões. Preconceitos, discriminação, opressão. O poder é majoritariamente exercido pela branquitude e pelo masculino. Eu estou oprimindo quem? Quem tem acesso a espaços de conhecimento e de poder é só quem tem recurso? Eu estou preconceituando quem? Esse tipo de análise passou a ser feita dentro do CNJ. Porque lá foram estabelecidas duas políticas públicas. Tem a política pública do Poder Executivo, de saúde, segurança, educação, e nós temos políticas ministeriais, são políticas do Ministério Público, e políticas judiciárias. As políticas judiciárias são do Poder Judiciário. Diante desses números que eu repito, aqui no nosso país, eram alardeados como gravíssimos, o 5º país no mundo em violência contra a mulher. E o de maior violência contra a população LGBTQIA+. Um país em que o movimento negro unificado faz cartazes dizendo: a juventude negra quer viver. Pela incidência de mortes de jovens negros, sobretudo, doutora Carla Araújo está aqui, sabe da realidade do Rio de Janeiro, em virtude da letalidade policial. E o Ministério Público é aquele que exerce o controle externo da atividade policial. Eu falei de violência contra a mulher, eu falei de violência de gênero, falei de violência racial e também de discriminação por condição social. O CNJ, em 2018, estabelece duas políticas. Resolução 255 do CNJ trata da maior participação feminina no Poder Judiciário. E entenderam que era inconcebível dar resposta de igualdade se lá dentro não tinha igualdade. E Resolução 254, combate à violência contra a mulher. A partir dessas duas resoluções, todos esses documentos internacionais mencionados pela doutora Marcele, parece que nós combinamos, mas não combinamos, né? Todos eles foram trazidos ao debate pelo CNJ. E daí, nós nos espelhamos num outro protocolo. Isso eu estou falando com um pouquinho de detalhe, para que vocês possam responder. É quando indagados ou indagadas, a seguinte lastimável pergunta que eu vivo recebendo. Mas, doutora Ivana, vem cá. Da onde mesmo vocês tiraram esse tal de protocolo, hein? Isso vem da onde? Como diz o outro, é de olhar ou é de comer? Isso é muito grave. O protocolo vem diante desses tratados de direitos humanos dentro de uma democracia descumpridos. O protocolo vem dentro de uma Constituição cidadã que trouxe várias normas, mas que ainda não consegue ser aquela que afirma direitos humanos, e o protocolo vem para fortalecimento do Poder Judiciário. Engana-se quem pensa que CNMP e CNJ são órgãos concebidos apenas para fiscalização. E se assim estão atuando, estão errados. Nós já temos as nossas corregedorias internas, que me desculpem. E sabemos muito bem dos nossos deveres e das nossas responsabilidades. Mas
políticas de fortalecimento de um sistema de justiça significa um sistema de justiça aberto, capacitado, que saiba pautar aqueles que são os temas que precisam de transformação. Uma justiça que não transforma, ela repete. É bem assim. Então, por que nós falamos que o protocolo veio para uma justiça emancipatória? Para emancipar de quê? Emancipar dos estereótipos, dos pré-julgamentos, dos preconceitos, das discriminações e opressões. Uma justiça emancipatória, ela dá conta de atender uma vítima e primeiro dá a acolhida antes de dar o pré-julgamento. Uma justiça emancipatória não abre uma audiência de uma mulher vítima de violência sem perguntar para ela: a senhora tem filhos? Onde eles estão? Como a senhora veio para essa audiência, minha senhora? A senhora já comeu hoje? A senhora já comeu hoje? E uma magistrada que se levanta, tira o paletó e coloca sobre um rei, a ponta do ar-condicionado, ela é objeto de meme nas redes sociais. Então, o CNJ parou para discutir o que nós vamos discutir agora. Olhar o sistema com outra perspectiva. Arquiteto fala muito disso, não fala? Aquele negócio de planta baixa, é como se você estivesse olhando a obra daqui, ó, não é? Visão lateral, visão total. São assim os projetos arquitetônicos. E assim também são as lentes que nós usamos no dia a dia para acurar nossa visão. Não é assim? Essa que está bem aqui na minha frente, de jaqueta jeans, seu nome qualquer. Tá me vendo bem? Tira os seus óculos. Tá muito ruim? Mas melhor com eles. Tá muito bom. Todo mundo que está de óculos, faz esse favor para mim. Tira os óculos. Tenta ler lá, ó. Ou me ver melhor. A perspectiva de gênero é tentar usar a ampliação que as lentes fornecem para você ver além do número do projude, além do número do processo, e para você enxergar a vida que tem por trás. Outra perspectiva. Essa mulher é a que eu vou ouvir agora num divórcio, numa audiência. Mas por que ela está nesse estado aqui na audiência? Por que ela está tão tensa? A senhora quer pedir licença para alguém para a senhora continuar ouvindo? Ou o homem que começa a se alterar durante a audiência? O senhor sabe onde o senhor está? O senhor sabe que o senhor deve respeito no trato que está estabelecido aqui? Esse tipo de visão ampliada é mais ou menos o que um magistrado francês de nome Oswald Baudot, lá nos anos 1800, falou para uma turma da magistratura que estreava. Ele foi convidado para falar para a turma que estreava da magistratura e ele era muito irreverente e contestador. Ele achava um absurdo o número de condenações de pequenos furtos lá na França de 1800. Ele achava um absurdo um agente de segurança pública receber alguém que ia lá fazer
uma ocorrência e perguntar: tem certeza? Ao invés de ofertar o serviço, oprime a pessoa que está ali demandando segurança e justiça. E ele disse para essa turma: a sua tinta não fica na folha de papel. Aqui, ó, onde eu escrevi. Ela corta na carne viva. Arenga aos magistrados que estreiam. Quem quiser, procure na internet, que nós não vamos ter tempo para isso. Se eu estivesse numa aula daqueles motivacional, ia falar que eu estou fazendo um motivacional inicial aqui, não é? Não estou. Estou sendo rigorosamente técnica. Falei de tratados internacionais, da Constituição de 88, do Estado Democrático de Direito, das funções institucionais do Ministério Público, da segurança pública. Quantas vezes vocês não viram lá no Batalhão Maria da Penha, a mulher que tentou chegar na delegacia de polícia? Eu estou falando com vocês aí no fundo. E que chega lá, o delegado diz para ela: a senhora tem certeza? Porque depois a senhora vai voltar aqui para desistir, vai pedir perdão. Eu estou errada? Não estou errada. Está muito bem. Qual é a perspectiva que é adotada por esse agente? É tudo menos a perspectiva que enxerga o que está por trás da condição dela de mulher. E quando eu enxergo o que está por trás da condição dela de mulher, eu estou adotando uma perspectiva de gênero. Se eu enxergo o que está por trás dela, também por sua condição de raça e de cor, eu estou adotando uma perspectiva racial. E assim eu me aproximo mais da garantia da dignidade de que ela foi afastada. Vamos agora caminhar aqui um pouquinho. Lembrando das lentes, nós vamos fazer mais exercício aqui hoje. Esse é o protocolo. Aonde vocês encontram. E eu acho que todo membro do Ministério Público e toda membra deveria imprimir e ter na sua mesa. Verão por quê já já. Ele é objeto da resolução 492 de 2023 do CNJ. É só entrar no site do CNJ e que lá ele aparece. Tem 132 páginas. O meu tá aqui, ó. Onde eu vou, eu levo. E tá cheio de anotação e eu vou aprendendo cada dia mais, porque apesar de ter coordenado a elaboração, o protocolo, ele traz diretrizes, e as diretrizes só se efetivam se você executa. Não adianta o protocolo como obra, como um manual, igual nós temos manual de processo civil, manual de processo penal. A palavra protocolo ali, em alguns países, foi substituída por guia, em outros por manual. É isso, é uma ferramenta. Só que esse manual não existia no direito brasileiro. E também essas abordagens não eram feitas nas nossas formações, ou acadêmicas, ou depois quando a gente ingressa na carreira. Até hoje não são feitas. Agora, essa resolução 492 obriga o Poder Judiciário a capacitar magistrados e magistradas para essa questão. Então o magistrado resolveu que não tinha como sentenciar o caso da mulher trans que queria ter acesso às medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque ele não entendia exatamente qual era a questão da referência à mulher feita na Lei Maria da Penha. Se é a mulher considerada biologicamente ou se é o gênero feminino amplamente considerado. Ora, como você, como promotor de justiça, recebe atendimento ao público
uma pessoa da população LGBTQIA+, e não sabe a diferença de orientação sexual para identidade de gênero, como você vai entender o preconceito LGBTfóbico? Sabem qual é o maior índice de violência praticado contra essa população? É a violência na face. Sabe por quê? Desfigura, castiga. Você é um perigo para o meu filho. Você é um perigo para minha filha. Esquece da pessoa humana. Nós temos hoje um coletivo nacional que se chama Mães pela Diversidade. São as mães que estão lutando pela dignidade de filhos e filhas que são ou homoafetivos, ou são cis, ou são transexuais. O nosso sistema único de saúde, e nós temos a defesa da saúde como uma das obrigações do Ministério Público, ele realiza cirurgias de redesignação sexual. E como depois eu não vou entender qual é o direito de um homem trans? Ou de uma mulher trans? Ou qual é a realidade e suas condições? Me entendem? Com essas preocupações, nós começamos então a entender que o protocolo não podia ser nada apenas procedimental. Ele tinha que ter uma questão conceitual inicial, porque nós não tivemos. As funções essenciais da justiça, o poder judiciário, não receberam essa formação. Nós fizemos, então, uma conclusão coletiva, que foi levada ao presidente do CNJ. Olha o que nós concluímos quando fomos apresentar o protocolo, e agora vocês vão entender um pouco melhor o que é atuar com perspectiva de gênero. O grupo inteiro publicou essa apresentação e disse: este protocolo é fruto do amadurecimento institucional do Poder Judiciário, que passa a reconhecer a influência que as desigualdades históricas, sociais, culturais e políticas a que estão submetidas as mulheres ao longo da história exercem na produção e na aplicação do direito. Vamos parar ali primeiro. Produção do direito em um legislativo majoritariamente o quê? Masculino. Esse legislativo majoritariamente masculino foi o que demorou de 88 até 2006 para aprovar a Lei Maria da Penha. Por quê? A doutora começou lendo o artigo 226, parágrafo 8º, eu estou ótima da cabeça. Hoje eu não abri nada aqui ainda. E de tanto falar e repetir, eu já estou lembrando. Ele é um artigo que trata da família no Estado brasileiro e que garante que nas relações na família deve prevalecer o respeito a cada um dos que a integram e a paz. Não é à toa que o Judiciário faz essas campanhas pela paz em casa. É em referência à Constituição Federal. Então, a produção do direito, ela já vem impregnada desse olhar masculino de poder. Aí isso é democracia, claro que é. São eleitos, não são? Mas a concepção da cidadã brasileira e do cidadão, ela caminha com a história, gente. Em 1932 foi instituído o voto feminino no Brasil. E guardem uma referência que as lentes trazem. Se a mulher não podia votar, ela não podia o quê? Se ela não pode exercer os direitos políticos, ela não pode ser política. Então, interessava
na produção do direito que a norma fosse excludente. É o contrário da norma includente. Eu gosto de lidar com essa ideia de contrários. Então, onde eu tenho desequilíbrio, eu estou afastada do quê? Da igualdade. Não é assim? Igualdade de condições numa disputa. É quando eu não tenho desequilíbrio. Igualdade de remuneração para a mesma atividade. É quando um homem e uma mulher realizam a mesma atividade e percebem remuneração igual. E quando eu não tenho, eu tenho desequilíbrio, é a desigualdade. Então, na perspectiva de gênero, o judiciário reconheceu aquilo, que ao longo da história, a exclusão das mulheres de espaços de poder, a exclusão de determinadas pessoas por sua condição econômica, de acesso a determinados serviços, ou a exclusão de pessoas por sua cor de determinados ambientes, tudo isso deve ser reconhecido no caso que você lida com ele. E essas influências, a partir delas, elas identificam a necessidade de criar uma nova cultura jurídica. Está lá o nome, emancipatória, que reconheça direitos de todas as mulheres e meninas. Tá muito bom, não tá? Só que não. Esse é o reconhecimento, mas ainda não é a efetivação. Ministra Carmen Lúcia não chama mais de doutor, como é que vai? Muito honrada com a sua presença. Aí eu falo que está em casa e casa de amigos e amigas é uma maravilha. Prazer é meu. Mas, vejam só, se eu não efetivo, eu não realizo o direito à igualdade. E quando alguém bate na porta do sistema de justiça pedindo para receber tratamento igualitário, o que a lente mostra que diz esse pedido? Eu estou reclamando o direito a não ser discriminado. Esses contrários, doutora Marcele, devem complementar as normativas. Porque os contrários são da vida como ela é, diria Nelson Rodrigues. A vida como ela é. É ela que está por trás, como disse Oswald Boudou. Então, com essa consciência, nós fizemos um protocolo dividido em 3 partes. A primeira parte, vocês conseguem ler? Não, nem com as lentes de gênero? Essa é boa. Vamos aqui, eu vou ler para vocês. A primeira parte ali, pelo menos o título de cima, vocês conseguem? Não, parte 1, dá para ver? Isso. Essa parte 1 é todinha de conceitos. Mas quais conceitos, vocês vão me perguntar? Conceitos sobre sexo, sobre gênero, identidade de gênero, sexualidade. Hoje em dia, essas causas chegam às nossas portas, relacionadas a crianças, a adolescentes, a educação nas escolas ou até mesmo às mulheres. Então, outra coisa que é um marco importante. Nós estamos celebrando 18 anos da Lei Maria da Penha, que é de proteção às mulheres. Sim, mas o protocolo, ele se aplica a todas as áreas do direito. Porque se eu falo de igualdade, se eu falo de dignidade, eu tenho que falar disso dentro do direito das sucessões. Quantas famílias não tem casos terríveis de discriminação que viram até caso de morte? Quantos você já viu, Catarina? Tudo isso aportado no sistema de justiça. Então, esses conceitos são necessários para entender. Se for desigualdade de gênero, quais as questões centrais?
Aquele caso da mulher trans que eu citei aqui, que é vítima de violência doméstica e que é negada a aplicação da Maria da Penha, não é fictício, não. Eu vou mostrar lá na frente. Era uma mulher trans que recebia violência, era tratada com violência física dentro do ambiente doméstico, a violência praticada por seu pai, inconformado com a sua condição de mulher trans. Ou seja, com a sua identidade de gênero. Ou é orientação sexual? Vocês sabem a diferença? Sabe não, né? Tá vendo? É identidade de gênero. A identidade de gênero é como você se vê. Se identifica, identidade identifica no seu corpo biológico. Geralmente, crianças que são observadas nessa situação são aquelas que a mãe produz a menininha com os laçarotes, com os babados. Ela olha para o corpo dela enfeitado na frente do espelho e não gosta. E não se amolda. E começa a ter conflitos. E ela elabora uma identidade. Que pode ou não ser coincidente com o seu sexo biológico. E a orientação sexual? Pensa no coração ou de coração. Quando você tem as suas relações de afeto direcionadas. Se eu direciono, no meu caso, para o meu marido, é para alguém diferente de mim, eu sou hétero. Se para outra mulher, eu sou homo. Questões são básicas, não são? Mas nós nunca paramos para nos capacitar. O protocolo começa assim. Depois, nós entramos na questão do gênero e do direito. A justiça tem que ser neutra. E o que é ser neutra? Aí o desafio começa e a ministra Carmen Lúcia tem razão. Ela fala, o judiciário não tem que realizar a igualdade, ele tem que praticar a igualação. Qual que é a diferença? A igualação, não, é quando você realiza a igualdade por ação. É uma sentença, é uma medida cautelar, é um pedido de afastamento. Você reconhece a situação desigual, iguala por uma ação, por uma intervenção, melhor dizendo. Pode ser sua, agente de segurança pública, a intervenção, pode ser minha, agente do Ministério Público, pode ser de um juiz que sentencia, de uma desembargadora que reforma uma sentença. Para igualar. O resumo da perspectiva de gênero é realizar a igualdade material. Dentro do processo, ou no atendimento, mas dentro do que é a demanda que o sistema de justiça recebe. Nova cultura jurídica. Tá bom, doutora, então como é que o magistrado ou a magistrada vão praticar isso? Agora vamos então para a parte 2. O que está escrito lá? Lê para nós, Cristiane. Parte 2, eu estou lendo aqui tranquilamente, é só para ter dinâmica. Guia para magistradas e magistrados, um passo a passo. Um passo a passo. O protocolo é como aquela corda que você vai puxando e vem mais, sabe? O magistrado para e fala, mas o que é esse negócio de passo a passo? Aí que tá. Aproximação dos sujeitos processuais. Abriu o processo, perguntou para a assessoria. O que é isso aqui? Isso aí é não intervenção. Pega o modelo. Mas não intervenção por quê? Não, porque é tudo maior, capaz. Aí eu me aproximo mais. E eu instalo as lentes. E eu vejo, é maior, é capaz. Mas é vulnerável. É maior, é capaz. Mas
está sendo vítima de uma violência institucional praticada lá no hospital. A partir daí, nós vamos entender que a neutralidade da justiça também consiste em promover a equidade, dar condições de igualação para quem chegou lá, assim. Ou eu só vou agir para a parte que tem advogado contratado, que foi lá na minha sala levar os memoriais. Aí você destaca o caso, né? Esse aqui tem sustentação oral, esse aqui tem memoriais. Nova cultura jurídica significa você enxergar além. Perspectiva de gênero significa perspectiva que olha a mulher e a enxerga no contexto histórico, sociocultural, como aquela que veio privada de seus direitos, da plenitude de seus direitos através dos séculos. A cultura é patriarcal e ela é machista. E o que liberta? O que mais nós ouvimos na academia? O que mais liberta? O conhecimento liberta. O conhecimento que você detém científico ou o conhecimento da sua realidade ou o conhecimento, consciência de que precisamos mudar. Então, essa segunda parte, ela vai como que fazendo perguntas ao magistrado e à magistrada, que pode ser também ao promotor, à promotora, ao advogado, ao policial, à policial, perguntando. Valoração da prova, identificação dos fatos. Como é que aquela mulher ia produzir prova? Que testemunha que ela ia ter, doutora Carla? Lá no barraco, de madrugada, espancada, colocando os filhos tudo aqui trancado num quarto para também não espancar os filhos. Qual testemunha que ela pode trazer em juízo? A não ser a palavra dela. Aí o protocolo fala para a magistrada e para o magistrado. Coloque-se no lugar dessa mulher, dessa mãe. Você tem mãe. Sensibilize-se. Ela ia invocar a testemunha de quem? E o protocolo fala, adote a perspectiva dessa mulher vítima e dê mais valor para a palavra da vítima. Merece palma, não merece? Merece. Isso é um exercício, gente, para realizar a justiça. Valoração de provas e identificação de fatos. E depois nós falta quanto tempo? Eu não posso cansá-los, não. Tem que aproveitar enquanto vocês concordarem com as palmas. Na hora que a coisa muda, a gente encerra. Falar não. Pode falar, já esgotou, né? Não, tem mais 15 minutinhos. Então, vamos... Cristiane. O valor da palavra. Eu queria falar 1 hora, mas Não. eu falei, não, 15 minutos. Vamos agora para a terceira parte do protocolo. A terceira parte, cadê? Eu que mudo, né? Tá ali, ó. Lê lá, Cristiane. Parte 3. Questões de gênero específicas dos ramos da justiça. Não tá aí, não? Deixa comigo. Aí, o que o protocolo faz? Ele sai da questão só da violência, como eu disse, da violência contra a mulher ou do direito penal, e ele caminha pelas várias áreas do direito e segmentos da justiça. Por exemplo, primeira área, Justiça Federal. Qual o direito que mais pesa contra as mulheres? Sabem? Previdenciário. E por quê? Por quê? Nas relações de trabalho concebidas no sistema patriarcal, quem vai para a produção artesanal na casa é a família inteira.
Mas quem registra a tenda de comércio na feira, aquela é o homem. Quando ele atinge determinada idade e ele precisa fazer a prova na Justiça Federal para ter direito ao benefício, a prova está em nome dele. E ela não tem como demonstrar que contribuía igualmente para a economia familiar, para o sustento da família. Lentes em ação, e nós vamos olhar melhor para outro tipo de prova que essa mulher possa ter, que não o do número da banca da feira. Inclusive, hoje, são concebidos laudos médicos sobre as condições ósseas daquelas mulheres que trabalham fazendo muito esforço físico. Perspectiva de gênero. É diferente para ela do que é para o homem. Inclusive as mulheres que estão submetidas a aquele peso nos canaviais que você recebe por metragem, mas a mulher, a metade do que recebe um homem. E depois, quando vai calcular o benefício, o dele é calculado aqui e o dela aqui. E a justiça pode ser chamada a igualar. O protocolo segue. Para a justiça estadual, ele caminha por várias áreas. Violência de gênero, direito penal, feminicídio, direito da família e das sucessões das famílias, alimentos, partilha de bens, interseccionalidade, direito da infância e da juventude. Quais são os números de maior número de estupro neste país? Sabem vocês? Meninas e adolescentes, crianças e adolescentes. Qual é a incidência da autoria? Pai, amigo do pai, tio, família. Qual é a classe socioeconômica? A da base. A mais carente de recursos. A mãe que sai para trabalhar, às vezes na sua casa, na minha casa, e que deixa a porta trancada e os 4 filhos lá dentro. Inclusive com acidentes domésticos gravíssimos de adolescentes cozinhando para as crianças mais novas. Estou falando alguma coisa de muito estranha? Nós tivemos capacitação para identificar essas questões no processo? Nunca. Essa é a proposta. Essa é a perspectiva de gênero. Estou falando das mulheres e das meninas, é claro. Depois nós vamos para a justiça eleitoral, eu não preciso nem dizer. Estão propondo anistia para os partidos políticos que fizeram de conta que estava garantindo a participação feminina, mas que não estava. E que estava destinando verba do fundo eleitoral. Primeiro, olha o que eles queriam no sistema eleitoral. Tá bom, nós somos obrigados a ter 30% de participação feminina, põe lá essas mulheres candidatas. Pede para gravar aquele horário político, a gente ouve lá uma fala pequenininha assim, não é assim? Eu tô olhando para você mesmo, barbudo. Isso. Não é assim? É bem assim. E depois, ela não tinha acesso ao fundo partidário. Até aí tava beleza. Até que uma chegou e falou, mas como que eu vou fazer campanha? Me garantam. Ora, se eu tenho 30% da participação feminina garantida, tem que ter 30% do fundo destinado a essas mulheres. É o mínimo. Anistia. Vamos descumprir e depois a gente pede anistia. Quem vai votar anistia? Nós. Nós que descumprimos. É o direito produzido e aplicado, a legislação produzida e aplicada por o grupo majoritário. Ah, nós temos que estudar mais ciências sociais? Talvez. Pode ser.
processo histórico, culturas, né? O desafio é grande. E aí tem aquele que ouviu isso tudo, concordou, mas pergunta para mim lá fora no café: e quem vai fazer os processos para mim, doutora? E eu respondo para ele: aquele ou aquela que ganha bem menos que você que está lá no seu gabinete. Né? Já não é assim? Pois muito bem. Tudo é muito complexo e grave. Nós temos uma comissão permanente de combate à violência doméstica. Já que nós estamos falando dos 18 anos, doutora Carla Araújo, aqui vai minha homenagem a Vossa Excelência. Doutora Carla hoje é quem está à frente da Copevide. Substituiu uma valorosa colega goiana, a doutora Rúbia. Esse enunciado da Copevide, ele diz sobre o Ministério Público. O Ministério Público deve pautar sua atuação com perspectiva de gênero em todas as áreas em que tem atribuição, em atenção à Convenção de Belém do Pará, à Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, CEDAW, ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 5, Equidade de Gênero, e às diretrizes nacionais de investigação criminal com perspectiva de gênero da Conferência de Ministros da Justiça, nossa, além das diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva, ao tanto de normativa, e do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Esse enunciado, foi aprovado em reunião ordinária de 2022 e o CNPG, que é o Conselho de Procuradores Gerais, referendou. Ah, então nós já temos orientação, não temos que esperar o CNMP não, viu? Se o órgão não faz, fazemos nós. Eu não vou mais falar sobre o Sistema Universal de Proteção de Direitos. O protocolo tem questões específicas, vocês vão ter que ler, mas eu estou deixando com a doutora Cristiane as páginas que eu acho interessante depois que os grupos possam trabalhar, o núcleo. E a Lei Maria da Penha, ela vem sendo não só discutida, mas também aprimorada. Eu mostro ali que nós conseguimos, mesmo com essa desigualdade no parlamento, em 2020, em 2022, 2023 e 2024, 5 recentes alterações da Lei Maria da Penha para aprimorá-la. E isso é muito importante. Nós temos que dominar essas questões. E vou concluir. Os números são aqueles horrorosos decorrentes de violência doméstica. Vocês estão vendo aquela flechinha vermelha? Isso significa que o Brasil fez a leitura desse laudo aqui para toda a nação brasileira. Não é para o Espírito Santo, não. Nem para Goiás, nem para o Pernambuco. Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Crescem todas as modalidades de violência contra as mulheres. Por isso, doutora Cristiane Esteves, eu falei que eu viria com o mindinho quebrado, falando online para o OAB, mas eu não deixo de comparecer aos chamados da minha instituição. Parabéns, doutora Cristiane, por pautar isso. Nós temos que ter resposta. Isso é muito grave. Ameaças, stalking, tentativa de homicídio, de feminicídio, violência psicológica. 540.255 medidas protetivas de urgência, ainda assim o feminicídio cresceu. Quem matou? Tá lá. Parceiro íntimo, ex-parceiro íntimo da música. É porque a ideia de ex-parceiro é aquela ideia antiga da objetificação da mulher. Então ela é minha ou não é de ninguém? Vamos fazer isso com eles, hein? O mundo ia estar melhor, viu? Se eles fossem nossos, a gente ia orientá-los melhor, não?
Com certeza. E olha, até nas nossas casas, as expressões da juventude hoje são assim. Eu já ouvi dos amigos do meu filho, do Rogério, meu filho. Rogério ouve muito. Vamos ver como é que vai ser. Fulano pegou a menina. Você viu quem que o rapaz pegou? Eu chamei o Rogério lá, falei, eu não vou falar na frente deles não, mas sabe o que que você pega? Você pega óculos, você pega pau pra jogar nos outros, você pega copo, você pega coisa. Você quer usar uma expressão mais moderninha? Com quem que a pessoa ficou? Já é aquele padrão. Conseguiu pegar. Já dá uma ideia de resistência, você vai lá e pega. Não é? Mas não é para ser assim. Ou estupro, gente. Um estupro a cada 6 minutos. Nós estamos aqui discutindo perspectiva de gênero e lá no meu estado, uma menina de 13 anos demorou 4 meses para conseguir realizar a interrupção de uma gravidez fruto de estupro. É uma vergonha. Um direito previsto em lei. É uma vergonha. E eu vou deixar aqui agora a resolução, eu já falei o número, né? Tá aí ela, 492. Tudo isso fica com a doutora Cristiane, certo, Cristiane? Agora, o caso Márcia Barbosa, que já foi trazido aqui, da Paraíba. Ah, essa reclamação disciplinar aí. Quem falou do caso do desembargador do Paraná? Olha o que que deu para ele. Consegue ler daí, Carla? Pega o microfone aí. Ou você, Marcelo. Pode ler. E nós já vamos concluir. Pronto, tá ótimo. Eu quero dizer com isso, fiscalizem a aplicação das diretrizes do protocolo. Porque é nosso dever de fiscais da lei. E porque o protocolo é uma resolução. Atuar com perspectiva de gênero é dever para uma sociedade tão desigual, tão preconceituosa e cheia de estereótipos. Eu vou deixar, por fim, o caso que eu disse, esse aqui, da mulher trans que era vítima de violência doméstica praticada pelo pai. Ela procurou proteção no primeiro grau, foi negada, que ela era mulher trans e não era biologicamente considerada mulher. Foi ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em recurso, teve novamente negada a proteção. A violência persistiu. A tinta não ficou na folha de papel. Cortou na carne viva. Ela seguiu violentada. O pai tentou estupro. O Ministério Público de São Paulo de Recursos leva ao STJ. Anos depois, o ministro Rogério Schetti aplica o protocolo e diz na parte dispositiva do acórdão: concedo a medida protetiva de urgência. O que eu quero dizer é que nós todos estamos precisando de lentes de gênero com urgência. E eu termino chamando para avançarmos. Eu falo adelante, porque eu faço menção a uma canção chilena de protesto. Essa canção fala, Catarina, que quando a luta está diante do grande desafio, nós devemos erguer a voz, com voz de gigante, e gritar: adelante. Muitíssimo obrigada.